Você, pessoa da bandeira branca, azul e rosa, que está querendo iniciar o seu processo de transição e que se identifica com ser homem, só que não se identifica com esse homem normativo, esse homem que subjuga as mulheres, que gosta de cantar vantagem a todo momento. Será que você vai conseguir ser aceito no mundo dos homens se você não for igual a eles? Assiste esse vídeo até o final, porque eu vou trazer aqui algumas respostas, pensar junto com você alguns cenários possíveis. Quem sou eu? Eu sou Fernanda Teixeira, eu sou psicóloga, especializada no atendimento da comunidade da bandeira branca, azul e rosa. E se você faz parte dessa comunidade, se você é um profissional da área da saúde, que está querendo aí alargar o seu conhecimento sobre gênero, ou se você está querendo de alguma forma reflorestar o seu imaginário, assim como diz Jenny Nunes, por favor se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho, porque toda segunda-feira, 9h30 da manhã, estou lançando vídeo novo, ok? E esse tema eu vou me comprometer, gente, a não ficar muito acadêmica, mas eu acho que é importante eu trazer algumas questões para a gente pensar juntos, para a gente poder construir um pouquinho sobre identidade masculina, identidade. Tudo bem que quando a gente fala da questão masculina, absolutamente não contempla apenas o ser homem, tá? Mas para esse vídeo eu vou reduzir propositalmente ao aspecto ser homem. E por que eu estou reduzindo? Porque eu quero trazer alguns pontos marcados da nossa sociedade, dessa questão binária que a gente vive, tá? E para começar, eu acho que é super interessante eu te contar que até o momento, e olha que eu já atendo já há algum tempo, já atendo diferentes idades, eu nunca estive, mesmo sendo uma pessoa super jovem, meu paciente mais novo tem 25 anos e é uma pessoa que se identifica no espectro masculino. Eu nunca estive com uma pessoa que se identificava com ser homem, no caso, e que a gente não teve que reconstruir o imaginário sobre este homem para a gente poder chegar na história da pessoa. Por quê? Porque ser homem na nossa sociedade é algo muito complexo, né? Então, toda vez que eu estou atendendo uma pessoa que se identifica com ser homem e foi identificado com uma pessoa, né, com uma mulher ao nascer, tendo essa pessoa se identificado de alguma forma ou não com esse lugar, é muito complexo, porque a pessoa ela fica muito hesitante durante um bom tempo, na maioria das vezes, porque diz assim, bom, Fernanda, eu me identifico com o ser homem, mas eu não quero ser esse homem normativo. E se ser homem é igual a tudo isso que a gente entende sobre esse homem que subjuga, esse homem esse homem que faz muito mal às mulheres, então eu não sou homem. E durante muito tempo as pessoas ficam nesse lugar, porque a construção social ligada ao homem é algo muito, muito, muito destrutivo na nossa sociedade. Então eu acho que é muito importante, gente, eu trazer um ponto para vocês, que quando a gente é criança, principalmente quando a gente está na adolescência, as crianças elas vão aprendendo, né, gente, que as meninas vão aprendendo que de alguma forma elas vão ser desejadas, né, e que elas de alguma forma elas podem ser violadas, elas podem ter os seus corpos violados, e isso é algo muito complexo. As meninas então elas vão aprendendo de alguma maneira isso, e os meninos vão aprendendo de maneiras subliminares ou não, de diferentes formas, que eles podem, infinitas aspas, violar e que eles precisam desejar. E que a identidade masculina estará pautada em duas negativas. Olha isso, gente.
Olha que coisa horrorosa. A identidade masculina é pautada, a identidade do homem, tá? Vamos grifar porque masculino é muito grande. A identidade do homem é pautada em não ser mulherzinha, e um homem jamais poderá demonstrar afeto por outro homem. Então ele jamais poderá sentir desejo por outro homem. Ele não poderá sentir jamais isso, porque se ele sentir desejo por um outro homem, ele perderá em absoluto a sua característica central, né, fundamental, que constitui ele como homem. Então você imagina uma identidade que é pautada por duas negativas. Então eu sou na medida que eu não sou. Olha isso, gente. Olha isso como é complexo. E quando eu estou atendendo uma pessoa que é uma pessoa da bandeira branca, azul e rosa e que se identifica com ser homem, a gente fica muito tempo, e eu acho que isso é um processo muito bonito, porque muitas vezes, assim, é muito legal, porque às vezes o paciente chega e tem um paciente muito querido, que está sendo uma honra enorme acompanhar o processo dele, e a gente, assim, uma das primeiras vezes que eu encontrei, eu falei assim, a gente vai, de alguma forma, ter que pensar aqui juntos o que é ser homem. E assim, ele ficou assim, mó cara, pensando o que é ser homem, e assim, né, eu olhava para ele e assim, eu via interrogações, assim, até que a pessoa conseguiu entender que essa pergunta nunca vai ser uma pergunta igual a uma única resposta, e que o ser homem é algo de uma profunda construção e desconstrução. Então, isso é algo que eu construo, essa ideia é algo que eu construo e algo que eu desconstruo a todo momento. Porque o aspecto que nós entendemos sobre gênero é muito ligado a uma construção social. Mas o que é ser homem para mim, o que isso diz respeito sobre mim, o que eu sinto sendo, se inscreva no canal, ative sininho. O que isso diz respeito sobre mim é muito de cada um. Então, depois de algum tempo, os pacientes ficam um pouco mais relaxados e eles percebem que esse medo de não ser aceito, esse receio de, bom, mas Fernanda, se ser homem é fazer essas coisas horríveis às mulheres e para ser aceito eu vou ter que fazer isso, então eu nunca vou poder ser homem. E aí, gente, é algo muito complicado, porque não, mas também tem um outro lado da moeda que é a seguinte: por que você está querendo tanto pertencer? Por que você está querendo tanto ser aceito? E aí, óbvio, né, não tem algo que não, você não vai querer ser aceito, não, você não vai querer pertencer. É claro que você vai querer pertencer, faz parte, né? Principalmente se você desejar de alguma forma, querer pertencer sim a esse mundo. Por que não, né? Agora, se você tá criando na sua cabeça de que você, para pertencer, você precisa ser igual, então ser igual é ser uma cópia, uma réplica, e não ter o menor senso crítico, e fazer coisas que você não concorda, então você só vai estar reproduzindo, e você de alguma forma vai continuar reproduzindo, fazendo mal, e reproduzindo uma sociedade que está falida, fazendo mal da mesma, sabe assim? Então, eu acho que nesse instante, quando eu acho que a pessoa começa a perceber que não, eu não quero ter esse normativo, não, eu rejeito esse modo de existência, né? Porque eu acho que durante muito tempo, em conversa com os meus pacientes, eu consigo perceber que o discurso é muito parecido assim, eu não quero fazer parte de um mundo onde as pessoas sejam excluídas, porque eu fui muito excluído a grande parte da minha vida, então eu não quero fazer parte de um mundo onde eu exclua também, onde para eu existir eu preciso excluir, onde para eu
ter a minha opinião ouvida, eu preciso negar outras, entende? Então, acho que tudo isso é um exercício, tudo isso é um movimento que a gente vai alargando a produção de uma identidade não mais restrita, como foi a vida inteira, porque nós somos criados com identidades extremamente coercivas, nós somos seres brilhantes quando somos crianças, mas que vamos sendo podados, né, o tempo todo com marcas violentas, né? Quantas vezes você não foi obrigado a fazer coisas em nome do ser homem, ser mulher? Ou quantas vezes você deixou de fazer coisas para você pertencer ou não pertencer a um determinado grupo? Você quer continuar fazendo isso? Até quando? Até quando você vai continuar nessa reprodução? Então, você sabe, se você chegou aqui agora no meu canal, o meu trabalho, bem como no meu trabalho aqui no meu consultório, é incitar senso crítico, falar assim, mas você está aqui a passeio ou de alguma forma você também quer que o teu processo de transição seja um processo para você estar nesse mundo de uma maneira mais autêntica, onde você possa construir esse ser no mundo e repensar, né, tudo aquilo que te foi imposto e que agora talvez você possa estar de uma outra forma, repensando a tua existência e a partir do momento em que você repensa a tua existência, as pessoas ao seu redor também são convidadas a repensar. E com isso eu não estou dizendo assim, levante bandeira, né? Mas eu também estou dizendo, talvez a sua existência, talvez a tua presença possa incitar as pessoas a alguns comportamentos e pensamentos críticos. Por que não? Né? Eu acho que isso é algo que também a tua existência também pode convidar, né? E eu acho que, por fim, assim, eu quero muito dizer que muito do que eu tô trazendo hoje é fruto de uma aula maravilhosa que eu tive com a Helena Vieira, de um grupo de estudos que eu estou fazendo, deste livro maravilhoso, gente. Se não leu, recomendo. Paul Preciado, O Som do Mundo Desmoronando, e eu escolhi uma parte desse trecho para ler para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que eu estou falando, que é o seguinte: nossa alma inumana e imensa, geólica e cósmica percorre e satura o mundo sem que nos demos conta disso. Nas sociedades modernas, a alma instala-se primeiro como um implante vivo na carne e, em seguida, à medida que cresce, é esculpida como um bonsai. Através de treinamentos e castigos repetitivos, invocações linguísticas e rituais institucionais que visam reduzi-la a uma determinada identidade. Algumas almas desdobram-se mais que as outras, mas não há almas no jardim dos vivos que não sejam efeitos de implante e poda. Entre todos os corpos, alguns parecem ter existido sem alma durante muito tempo. Foram considerados por anatomia, carne comestível, músculos que trabalham. E aí continua, né, gente? Então, eu acho que tem uma outra parte, né? Que é assim: sou apenas um dos seres que teimam obstinamente em recusar a agenda política que lhes foi imposta desde a infância. Paul Preciado nos convidando a pensar, né, o quanto somos crianças, quantas possibilidades nós temos e o quanto somos reduzidos, né, a bonsais, coisas muito pequenas e podas, e o quanto a gente também não continua fazendo isso com a gente o tempo todo, né? Então, quando a gente pensa numa construção dessa tua identidade com autenticidade, pensa muito nisso, né? Se você está querendo construir isso, reproduzindo padrões normativos com você, primeiramente, né? Ou se você de alguma forma está querendo ser um pouco mais livre, ser um pouco mais espontâneo e bem mais autêntico
do que você foi, do que foi possível até os dias de hoje. Escreve aqui nos comentários o que você achou. Esse tema é babado, mas eu amo falar sobre isso, tá bom? Um beijo, espero que os meus vídeos cheguem em um bom lugar. Até o próximo vídeo.